Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia. Que a graça maravilhosa de Jesus chegue até você, confortando seu coração, renovando a sua fé, te dando esperança, amém? Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra no Salmo de número 113. Esse salmo que tem como título Louvor a Deus, né? Pela sua bondade. Você sabe que é muito importante, o maior de todos os motivos pelo qual nós devemos ler a Bíblia todos os dias, para mim, na minha opinião, é conhecer como Deus faz. Saber do que Deus é capaz de fazer, saber como Ele fez na vida das pessoas. Sabe por quê? Quando eu conheço alguém, é mais fácil de eu confiar naquela pessoa, não é verdade? É tão difícil eu confiar em alguém que eu não conheço, mas quando eu conheço a Deus, e eu conheço através da palavra, eu conheço através das histórias bíblicas, através dos relatos bíblicos, eu passo a entender como é que Deus opera, como Ele faz, até onde o poder dele é capaz de chegar, né? E então aquilo faz com que eu acredite que aquele poder é também real na minha vida. Às vezes nós temos grandes problemas, grandes situações para serem resolvidas e nós não temos essa convicção de fé de que Deus vai agir na nossa vida. Mas quando eu passo a conhecer o Senhor, quando eu passo a conhecer o poder dele, a entender o que ele faz através da Escritura Sagrada, é mais fácil de eu acreditar que ele também vai fazer na minha vida. Amém? Lembrando que sem fé, ninguém alcança favor nenhum do Senhor. A Bíblia diz que sem fé o homem é como a onda do mar agitada, levada por todo o vento de doutrina. Sem fé ninguém alcança favor algum do Senhor, né? Então, para essa situação aí da sua vida, a primeira coisa você precisa acreditar que Deus é capaz de interferir, de agir, de te dar a vitória. Como é que você faz para acreditar? Qual que é o primeiro passo? Conhecendo Deus, como Ele faz, como Ele opera. E esse salmo de número 113 é um salmo que nos leva a adorar ao Senhor, né? No versículo 2 fala assim, que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre, desde o nascer do sol até que ele se ponha, que o nome do Senhor seja louvado, ou seja, durante todo o dia, louve ao Senhor. Aí no verso 5 fala assim, não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas ainda assim se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Verso 7, preste atenção no verso 7. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam assentados entre os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada dentro do seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Olha só como Deus age. Ele levanta do pó o necessitado. Ele levanta o pobre e faz com que ele se assente entre os príncipes dessa terra. E ele dá uma dica aqui muito importante. Ele fala assim, eu pego do lixo, do monturo, o pobre, o necessitado e faço com que ele se assente entre os príncipes. E ele repete, ele fala, entre os príncipes e os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus dá uma dica muito importante aqui. A palavra dele também diz, num outro capítulo, que ele é o Deus que transforma a vergonha em dupla honra. Muitas vezes a necessidade, a pobreza e a miséria, ela faz com que nós passemos por situações de humilhação, de vergonha, né? Quando nós temos que passar por situações de privação, aquilo traz vergonha. Mas Deus está falando aqui, no lugar em que você foi humilhado, eu te darei dupla honra. Ele fala assim, farei com que o necessitado, o pobre, o miserável seja levantado do lixo e se assente entre os príncipes e os príncipes do seu povo, daqueles que te viram passar a necessidade, daqueles que te viram no dia mau, daqueles que te viram miserável. Amém? É isso que Deus faz, Ele prepara uma mesa diante daqueles que te viram passar a necessidade, primeiro, para que o nome dele seja glorificado, segundo, para te honrar, porque quem honra a Deus recebe honra como recompensa, amém? E no versículo 9 ele fala assim, ele faz com que a mulher estéril, a mulher que não tem filhos, seja respeitada dentro do seu lar e se torne feliz dando-lhe filhos, amém?
Olha, eu vou dizer para você, só quem passa pela situação de tentar engravidar e não conseguir, sabe a dor que isso traz. A dor que isso traz. Eu passei por isso. Foram 6, quase 7 anos da minha vida tentando engravidar. E para cada facilidade que o médico me apontava, parece que a gente descobriu uma dificuldade, né? Muitas dificuldades. Eu não ovulava normalmente, como as mulheres que todo mês tem o seu óvulozinho lá, né? Todo mês, algumas mulheres muito férteis ovulam até mais de uma vez no mês. Eu não ovulava. Consequentemente, eu não menstruava, porque o óvulo, ele vai para o seu útero quando ele não recebe o espermatozoide, então o seu útero descama junto com o óvulo e sai com a menstruação. Isso é a menstruação. Consequentemente, como eu não ovulava, eu também não menstruava. Tanto é que quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava de quase 4 meses, né? Porque ficar sem menstruar para mim era normal. Ao contrário da maioria das mulheres, eu ovulava somente uma vez por ano, a cada 6 meses. Então era muito difícil eu engravidar de forma natural, né? E fui fazendo muitos exames, porque o médico falava, olha, não é impossível, você tem dificuldades, mas não é impossível, então vamos tentar. E nessa trajetória toda, e tentativas, o médico também descobriu que o meu útero tinha uma posição que não era favorável, né? O útero de todas as mulheres é aconchegadinho em cima da bexiga, lá bonitinho. O meu útero, eu costumo falar, todo rebelde, ele era aconchegado em cima do intestino, então todo virado também. Mais uma vez, não uma impossibilidade, mas uma dificuldade. Então, várias dificuldades. E quando a gente foi contornando tudo isso, então, aos 27 anos de idade, em um exame de rotina, na tentativa de engravidar, eu descubro um tumor no meu ovário esquerdo. Aliás, um tumor que já tinha 6 vezes o tamanho do meu ovário. Ou seja, então eu não tinha um tumor de ovário, eu tinha um ovário num tumor, né? O tumor, ele era muito maior. E naquele momento o médico disse para mim assim, Marcela, agora a prioridade é a sua saúde. Então vamos deixar de lado o plano de gravidez, porque a sua vida é muito mais importante, né? E naquela hora eu vejo o meu sonho tomar um balde de água fria. E ele me deixou muito claro, ele falou, olha, a gente vai para uma cirurgia, nós vamos abrir e ver como é que está. Se na melhor das hipóteses for só no seu ovário, a gente tira aquele ovário, você vai ficar com outro ovário. E eu pensava, meu Deus, se eu já não engravido com os 2 ovários, como é que eu vou fazer para engravidar com um só, né? E pensava tudo isso, mas havia ainda uma hipótese pior ainda. Ele falou, se houver algum pontinho desse tumor ou alguma outra sinalzinho desse tumor em alguma outra parte, nós vamos ter que tirar tudo. Vai ser tirado o seu útero, vai ser tirado as suas trompas, vai ser tirado tudo. E aí você já imaginou, né? Alguém que está na tentativa, no sonho de ser mãe, de repente recebe a notícia que poderia se tornar, então, definitivamente estéril, sem útero, sem trompas, sem ovário, sem nada. Né? E aquilo foi um baque para mim, mas para resumir aqui, Deus é Deus de milagres. E no meio desse processo eu recebi o milagre, Deus me curou, tocou no meu ovário e eu nem tive que passar por cirurgia e Jesus falou para mim entre um exame e outro, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, eu ainda faço milagres, eu ainda curo, eu ainda liberto, eu ainda toco as pessoas, como eu tocava pessoalmente lá, aqueles que me seguiam ainda toco hoje, eu estou tocando a sua vida, amém? E então ali eu fui tocada, fui curada. Aquele ovário que o médico falou que já estava mutilado, que aquele tumor já havia tomado todo, ele já estava todo contorcido, já era um ovário perdido, ele seria tirado. Não, Deus o restaurou. Hoje eu tenho os meus 2 ovários, engravidei naturalmente para a honra e glória do nome do Senhor. O médico falava que pela posição do meu útero dificilmente eu teria possibilidade de um parto normal. O parto do meu filho foi um parto normal, 3 horas só de trabalho de parto. Deus, quando faz, Ele faz, queridos. Por que eu estou falando isso aqui para você?
porque Ele é poderoso para fazer na sua vida. Ele é poderoso para te tocar. Ele diz, Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja feliz e mãe de filhos. Talvez você está abrindo mão de um sonho pelas impossibilidades, pelo diagnóstico da medicina. Não abra mão. Creia que Deus é aquele que age, que opera, que faz milagres. Ele levanta o necessitado, honra, coloca-o junto aos príncipes. Ele pega a mulher agoniada, a mulher destruída emocionalmente e restaura-lhe os sonhos e restaura-lhe a vida. Amém? Que essa palavra venha fortalecer o teu coração em nome de Jesus. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para sempre Ele será poderoso, Ele é o Rei de todas as nações. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.